Olá a todos e todas. É com grande alegria que a Secretaria Municipal de Educação de Araucária vem mais uma vez trazer uma formação de tamanha excelência para a nossa rede municipal e para todos aqueles e aquelas que estiverem nesse Brasil afora, que gostariam de discutir um pouquinho mais sobre as temáticas que estamos aqui oportunizando. Para organizar toda a nossa formação de hoje, eu convido para dar boas-vindas à professora Clecida, um olá para todos, que depois vai estar aí comentando um pouquinho com a professora Lúcia e a professora Marlina, né, que estarão aí conosco nessa tarde. É importante destacar, né, meninas, que esse mês é o mês da mulher negra, né? E no dia 25 de julho é considerado o dia da nossa querida Teresa de Benguela, uma pessoa, uma personalidade na sociedade que fez e faz a diferença. A Cleci faz parte do nosso conselho e nesse aspecto nós também aqui em Araucária homenageamos o nome de Teresa de Benguela em um Centro Municipal de Educação Infantil. É importante destacar essa informação para todo o Brasil que nos assiste, até porque essa educação que a gente vem propondo enquanto município de Araucária pensa e busca trazer essa possibilidade das mulheres serem consideradas como protagonistas de uma sociedade mais evoluída, de uma sociedade que a gente pretende proporcionar através da educação. Cleci? Boa tarde a todos e todas. É uma satisfação estar novamente nesse módulo que vai discutir gênero, raça e educação, né? Nesse sentido de dar visibilidade à luta das mulheres negras, né? E homenagear o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, também conhecido como Dia de Teresa de Benguela, né? Que foi uma liderança quilombola do estado do Mato Grosso do Sul e foi homenageada recentemente com o nome de um Centro Municipal de Educação aqui de Araucária. Então, obrigada à secretária, obrigada à Marlina e à Lúcia que aceitaram o convite de estar conosco na tarde de hoje, né? E é sempre um prazer. Então, vou passar a palavra para Lúcia Helena Xavier. A Lúcia, ela possui graduação em História pela Universidade Federal do Paraná. Ela é professora da Rede Municipal de Ensino de Curitiba, foi professora entre os anos de 1988 a 2018, exerceu função técnica na Secretaria Municipal de Educação de Curitiba, no Departamento de Ensino Fundamental e na Coordenadoria de Equidade, Família e Rede de Proteção, né? E atualmente ela é mestranda do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Paraná, na linha de diversidade, diferença e desigualdades sociais. Lúcia. Olá a todas e todos. Quero agradecer à Secretaria Municipal de Araucária. É a terceira vez que eu estou com vocês e é com grande satisfação que eu faço esse trabalho. Obrigada pela confiança. E para iniciar o nosso trabalho, eu gostaria de fazer uma saudação para todas, que é uma saudação iorubá, que ela vem da África Ocidental, de culturas tradicionais dessa região, e que nós temos adotado sempre no início das nossas falas, né, como uma saudação, um cumprimento, né, de início de entrada. E essa saudação se chama Fungaláfia. Fungaláfia, ela no sentido literal, significa por uma questão de paz. Mas a gente faz uma livre tradução e uma adaptação. Então, a letra diz o seguinte: funga aláfia, axé, axé. Então, por uma questão de paz, vamos trocar essas boas energias. E a gente canta assim. Primeiro eu vou cantar, depois a gente faz a performance. A gente canta assim: funga aláfia, axé, axé. Funga aláfia, axé, axé. E na nossa livre tradução, a gente traduz assim, e com gestos, né? É funga alafia, axé, axé, funga alafia, axé, axé, funga alafia, axé, axé,
funga, alafia, axé, axé. Esses gestos significam o seguinte: meus pensamentos são para vocês, meus olhos são para vocês, minhas palavras são para vocês e meu coração é para vocês. Então, assim, vamos fazer. Vou fazer mais uma vez, que assim quem tá assistindo pode fazer também, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3. Funga, lafia, axé, axé. Funga, lafia, axé, axé. Funga, lafia, axé, axé. Funga, lafia, axé, axé. Assim começamos os nossos trabalhos. Obrigada, Lúcia. Sempre um prazer, sempre com uma prática, uma dinâmica. E agora, vamos passar então para a Marlina. A Marlina, ela é doutoranda em Educação pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Educação pela Universidade Federal Fronteira Sul e é pesquisadora também do Grupo de Estudos EREA e desde 2010 atua como coordenadora pedagógica na rede municipal de Brusque. Marlina, por favor. Boa tarde, Cleci, boa tarde a secretária Adriana e Lúcia, Vládia, Simone, Ricardo, todos que estão aqui neste encontro e que vai discutir essa temática tão importante, a formação, né, dos educadores, das educadoras desta rede municipal. E eu me sinto feliz em, pela primeira vez, compor este espaço e poder contribuir um pouquinho sobre estas temáticas que são tão pertinentes e tão necessárias nesse momento em que a gente vive outras formas de pensar a educação do nosso país. Desejo que nós tenhamos um bom encontro nesta tarde. Obrigada, Marlina. É sempre também uma honra. A Marlina é a primeira vez que está conosco aqui na rede, né? A Lúcia já é veterana nossa, sempre disposta a estar contribuindo com essa temática aqui em Araucária. Adri, quer falar mais alguma coisinha antes de eu iniciar as questões? Adriana? Não, pode continuar, Cleci, pode começar. Posso? Então, beleza. Então, beijo. Até depois. Até depois. Eu vou ficar aqui com vocês, mas baixinho, tá? Para ouvir. Então, vamos lá, garotas. Então, para a gente poder iniciar, né, o nosso debate, a primeira pergunta, né, que a gente vai fazer para as nossas convidadas, em se tratando também do mês destinado, né, a dar visibilidade para a luta das mulheres negras, né, e como as mulheres negras constroem também a história do nosso país, e muitas vezes essa história não é contada, e pensando também que nós temos que valorizar as identidades presentes, as mulheres que estão conosco também nesse tempo contemporâneo. Eu queria saber da Lúcia e da Marlina as dificuldades e desafios que vocês encontraram enquanto mulheres negras e professoras no espaço escolar e no cotidiano. Bem, uma grande dificuldade, eu quero dizer assim que eu sou de uma geração anterior à das minhas colegas que compõem essa fala de hoje, e quando eu pensei assim, no início da minha trajetória e até na minha trajetória escolar, isso não seria possível, porque não existia um número de mulheres ocupando espaço e nem com formação para participar de um momento desses, por vários fatores. E a Cleci pediu para que eu contasse um pouco da minha história, e eu vou dizer para vocês assim: eu sou neta de uma pessoa que não sabia nem ler e escrever, eu sou filha de uma pessoa que conseguiu concluir o ensino fundamental depois de adulta, né, em educação de jovens e adultos, porque para elas não foi dada a oportunidade de frequentar uma escola.
eram outros tempos com acesso muito mais dificultado, e se a gente for pensar nessa trajetória de mulheres negras, a gente vai pensar que até bem pouco tempo atrás, o acesso à escola era uma coisa para muito poucas de nós. Então, a minha trajetória na educação não é diferente. Mesmo acessando a escola, depois acessando o curso superior, em nenhum momento foi permitido que eu esquecesse que era uma mulher negra, porque as situações de racismo na educação básica, é, xingamentos, piadas, perseguições, isso foi sempre uma constante na minha vida. No ensino superior, também enfrentei situações de racismo, como se aquele não fosse o meu lugar. Então, mesmo nessa trajetória toda, para poder estar nesse lugar que a gente está ocupando nesse momento, além de todas as dificuldades causadas pelas condições sociais, culturais, econômicas impostas à população negra, ainda tem, dentro do espaço acadêmico, essa dificuldade que a gente frequentemente tem que enfrentar. Por isso que eu digo que, quando você me pergunta, Cleci, qual a grande dificuldade, o que eu considero hoje uma das maiores dificuldades que eu pessoalmente enfrento na sociedade é que eu não consigo que as pessoas respeitem o meu reconhecimento à minha identidade. Como se o fato de eu me colocar na sociedade como uma mulher negra fosse cometer uma heresia. Como se isso fosse o fato de eu negar que nosso país, que isso não existe, né? É assim, as pessoas sempre se colocam assim: ah, não, isso que você está falando é invenção, não existe, porque na sociedade brasileira ainda se insiste no tal do mito da democracia racial. E esse eu acho que é um sério problema, porque quando a gente não enxerga as desigualdades de trajetória entre população branca, população negra, entre homens e mulheres, a gente também está negando o direito à luta política por igualdade. Então, eu acho que esse é um grande obstáculo que eu enfrento no cotidiano, porque enquanto as pessoas não me reconhecerem e não me respeitarem na minha identidade de mulher negra, a minha luta também fica deslegitimada. Então, penso que esse é um grande passo para a gente conseguir romper essas barreiras, porque não reconhecer é invisibilizar e não reconhecer como justa e legítima essa luta. Então, essa é uma grande dificuldade. E eu rapidamente vou dizer para vocês que, para quem acha que isso é balela, que isso não existe, uns dados muito rápidos, que, inclusive, vão afetar a trajetória das crianças negras na escola. É assim, o desemprego entre mulheres negras é o dobro do que homens brancos. As mulheres negras ganham 3 vezes menos que homens brancos. As mulheres negras são as que mais se dedicam às tarefas domésticas. Como é que a gente vai falar de igualdade na educação com esses dados? Fica muito difícil, né? É muito, muito complicado. E mesmo para quem escapa dessas estatísticas, como a Marlina, como você, Cleci, a gente, quando escapa dessas estatísticas, precisa ainda justificar para as outras pessoas por que eu não estou ocupando aquele lugar de subalternidade. Então, esses são os enfrentamentos do cotidiano. E a gente também precisa, quando a gente ocupa um lugar diferente desse, ter que, o tempo todo, estar negando a meritocracia. Porque quando a gente fala de igualdade racial, de igualdade de gênero, é muito comum que as pessoas digam assim: ah, mas você não conseguiu? Você conseguiu porque lutou, porque se esforçou. E a gente sabe que não é por aí que funciona. Quando você parte de um ponto
muito aquém dos outros, né, chegar numa outra posição é muito mais difícil. As barreiras são muito maiores. Então, acho que esse é um grande enfrentamento que eu, pessoalmente vivo no meu cotidiano. Só para descontrair, eu tive que, pelo menos umas 4 ou 5 vezes na panificadora do meu bairro, teimar, insistir com o balconista para que ele mudasse o nome do bolo, que era Nega Maluca. E ele dizia sempre para mim: mas é o nome do bolo, não quer ofender ninguém, sempre foi assim. E eu, por várias vezes, tive que insistir. Mas essa eu venci, porque agora ele já chama o bolo de chocolate. Porque eu disse para ele que se ele continuasse insistindo com isso, a nega que ia ficar maluca era eu. Mas, então, e essas são as coisas do cotidiano que a gente enfrenta o tempo todo. E quando nós chegamos como professoras na escola, a gente acaba respondendo o que eu chamo, plagiando outra pessoa, da cota de 1. Dificilmente nós temos outra professora parceira, né, no trabalho que também seja negra, porque as professoras negras ainda são muito poucas. Também eu gosto de trazer os dados para as pessoas se conscientizarem disso. De todas as mulheres negras, apenas 4% delas se tornam professoras. A grande massa estão em serviços de limpeza, na informalidade, né, em outras posições. Se a gente subir para o ensino médio, elas passam a ser 1% e no ensino superior menos de 1%. Então, parece que essa coisa de ser, vejam, né? Eu trabalhei 30 anos no município de Curitiba e a cota de 1 ainda não se rompeu. Apesar da gente ter hoje muito mais acesso de pessoas negras ao curso superior. E quando essa professora chega, muitas vezes ela ainda, né? A gente chega na escola adulta, empoderada, e ainda muitas vezes precisa passar pelo mesmo estranhamento da nossa estética, nosso jeito de falar, nosso jeito de ser, e ainda temos que carregar mais um peso, ou de sermos as responsáveis por cumprir o artigo 26A da LDB. Quer dizer, quando falam assim, história da África e cultura afro-brasileira, todo mundo sempre olha para a professora negra, como se tratar de relações raciais na escola fosse coisa só para professores negros. Então, essas coisas do cotidiano, da minha vida escolar e como professora, que a gente ainda insiste, apesar de estarmos aqui, o que para nós é um grande avanço também. É isso. Obrigada. Obrigada, Lúcia. Antes de passar, Marlina, para você, é interessante nessa fala da Lúcia alguns elementos que a gente também teve nesse mesmo curso, no primeiro encontro que foi com a professora Lucimar, que fala dessa questão, né, que às vezes a gente é o único ocupando esse espaço dentro da educação, e para a gente poder fazer a implementação da Lei 10.639, então só nós, enquanto negros e negras, não vamos dar conta. Então a gente precisa que os demais profissionais da educação também estejam engajados com essa temática, né? Porque não vai caber somente a nós, enquanto pessoas negras, o processo de implementação, porque nós somos muito poucos ainda ocupando esses espaços. Desculpa, agora é a Marlina. Então, Cleci, quando eu penso na minha caminhada como professora e como uma mulher negra que eu sou, eu não consigo desvincular de um processo todo permeado pelo racismo que estrutura a sociedade brasileira. A Lúcia trouxe o fator que eu vou explorar um pouquinho, porque achei assim, de extrema importância, que é o fator geracional, que é a questão geração. A Lúcia faz parte de uma outra geração de professoras, uma geração de professoras que chegou na escola
quando mulheres da minha faixa etária eram crianças. Então, a Lúcia chega numa escola num outro momento histórico. Eu chego à escola para atuar como professora muito recentemente. No final dos anos 2000, eu chego à escola. E o que eu gostaria de trazer é que estas relações de geração em geração, elas não se modificam, elas se perpetuam. E eu almejo, sabe, Cleci, o dia em que outras professoras negras, mais jovens do que eu, consigam chegar aqui num momento como esse e dizer assim, isso não é mais uma questão para nós, mas neste momento ainda é. Então, quando eu me organizo para pensar um pouquinho como isso, eu trago elementos como, por exemplo, o que a Lúcia falou, o estranhamento. Quando eu chego na educação, né, e a minha história particular de vida, eu chego na educação numa cidade do interior do sul do Rio Grande, do interior norte gaúcho, né, um lugar onde eu não vou encontrar outros pares, outras professoras negras como eu, um lugar onde eu vou me sentir muito solitária, né, muito solitária nesse processo de construção, de profissionalização, e isso afeta a minha vida. Isso afeta a minha constituição profissional, porque a todo momento eu sou colocada à prova, porque há uma desconfiança extremamente grande em relação à minha profissionalidade, à minha prática, ao meu jeito de dar aula. E eu usaria aqui uma frase que o meu velho pai sempre falou. A minha forma de dar aula ela é observada e a do outro não. Como acontece recorrentemente com as pessoas negras na sociedade brasileira. Então, quando eu olho para a minha profissionalização e pela minha caminhada na escola, eu vejo esse processo. Também vejo um processo quando ascendo profissionalmente, né? Então, no ano de 2009, eu faço um concurso público na Rede Municipal de Brusque, Santa Catarina, e também chego pedagógica, que é um outro lugar, né, na escola, então eu passo para a gestão da escola e começa um outro processo, e aí que eu vou usar um termo que a Sueli Carneiro usa muito, que é a questão do epistemicídio. Então, assim, o que a coordenadora negra encaminha enquanto processo pedagógico está sempre sujeito ao crivo da crítica, da análise, do ter que provar, do ter que se reafirmar. Então, isso é muito recorrente. Esses são desafios, e são desafios que estão inscritos, sim, nessa sociedade racista. Nessa sociedade racista, né? E nessas relações que vão se travando a partir dessa sociedade racista. Porque uma professora negra, ela ter que se empenhar em provar que ela é competente, que ela é capaz, que ela dá conta, isso é uma violência frontal do racismo. Então, eu não consigo, sabe, se desvincular a minha caminhada, a minha constituição como longe da questão do racismo. E quando eu acendo um pouco mais, como bem diz a Lúcia, a gente vai acessando outros lugares. Esse acessar outros lugares, ele tem muito um caráter que tem que ser de denúncia, que tem que dizer assim, eu estou aqui sim, eu sou uma professora, eu sou uma mestra em educação, eu sou uma doutoranda em educação, mas eu sou, digamos assim, única em alguns espaços, mas isso nada tem a ver com méritos e esforços pessoais. Isso tem a ver com lutas e que outras pessoas não precisariam passar por esses processos. Não teria que ser assim, né? Então é por isso que eu gosto de olhar para um futuro com muito otimismo e sempre sim rompendo essa questão de ser a negra única, né? Eu anotei aqui, o negro único nesses espaços. Por isso, estar nesses lugares é sim um lugar que a gente faz a denúncia e que a gente faz o chamamento da atenção. Nós somos a maioria da população brasileira. Então, minimamente, nós deveríamos estar falando em equidades.
em uma distribuição mais igualitária da ocupação dos espaços. Obrigada, Clécia, acho que seria isso. Nossa, meninas, já começamos com show, hein? Muito bom saber um pouquinho da trajetória de vocês e como vocês se percebem nos espaços que vocês ocupam, né? E saber que ocupar esses espaços, não sendo muitas vezes espaços de poder, né? Que às vezes a gente está num espaço escolar, mas não é um espaço de decisão, um espaço de destaque, não é um espaço de poder. Mesmo assim, ele acaba exigindo de nós uma reafirmação e uma reafirmação da nossa identidade e uma denúncia do racismo cotidiano que a gente percebe nesse espaço, né? Então, muito bacana poder ouvir isso de vocês. E aí, dando sequência também a essa questão da visibilidade, né, de negros e negras, qual que é a importância de termos negros e negras, que são mais da metade da população, ocupando espaços de poder? Principalmente se a gente pensar na política, na mídia, né, os temas recorrentes que também demonstram, né, a importância de termos a Maju apresentando o Jornal Nacional, o jornal, corta. Qual que é o jornal lá que ela apresenta? O Jornal Hoje, né? Hoje. É o Jornal Hoje. É o Jornal Hoje, não é o Nacional, não. O Nacional é do William Bonner. O Jornal Hoje. Por enquanto, daqui a pouco então, a gente vai desbancar ele também. Vou arrumar aqui. Então, pensando, né, e dando continuidade a essa pauta de visibilidade, né, da população negra em espaços de poder, em espaços de destaque, Lúcia, qual que é a importância, então, da gente ter negros e negras nesse espaço? Como nós temos a Maju, né, apresentando o Jornal Hoje? Vejam que a questão do racismo é tão forte e a importância que a Maju tem, porque a Maju foi a garota do tempo, né? Foi, eu acho que a primeira negra, e no momento em que a Maju começou a aparecer na mídia, várias outras emissoras seguiram o modelo, porque perceberam o sucesso que a Maju fazia. E hoje, pelo menos, eu acho as emissoras pelas quais eu passo os olhos no jornalismo, em algum deles, em alguns dos horários, pelo menos, eles têm um dos âncoras, ou homem ou mulher negra. Isso é uma coisa muito recente na mídia. Isso é um grande passo. Às vezes as pessoas dizem assim, mas será que então a gente não teria que descolonizar e partir para um outro modelo? Eu acho que a gente tem que partir mesmo para modelos alternativos, mas estar lá faz uma grande diferença. Eu cito o programa, olha, pela primeira vez na minha vida é que eu vejo a Rede Globo falar sobre racismo. E uma única vez em toda a minha vida eu vi um Globo Repórter com 4 mulheres negras. E quando a gente viu esse programa, todas elas tinham na pauta o racismo, histórias de racismo, e todas elas demonstraram um conhecimento teórico com base em autores negros. E um acesso, né, isso não é pouca coisa, gente. Isso é grande coisa. E o dia que a gente não se assustar mais com esse tipo de iniciativa, é o dia que a gente vai ter cumprido um princípio da nossa Constituição, que é o princípio democrático. Porque a grande importância da gente ter pessoas negras com visibilidade, ocupando cargos de poder, é sinal de que a gente deu mais um passo na democracia, porque a gente está dando a sociedade está permitindo que as pessoas acessem, a gente sabe que ainda não com igualdade de direitos, mas que pelo menos alguns esforços têm sido feitos. O dia que isso tiver resolvido, nesse dia
possivelmente a gente vai ter dado um grande passo no que está escrito na nossa Constituição. Então, isso, para mim, significa, antes de tudo, um exercício de democracia, que é muito importante. Um outro ponto sobre isso, a visibilidade de negros no poder, é que chega de ver a população negra ou limpando o chão, né, ou nos presídios, ou passando necessidade por condições de pobreza. Sabe, nós precisamos de modelos positivados para que a gente possa dizer que o nosso pertencimento não nos condena a dar errado. Isso, modelos positivados são muito importantes. Nós vamos falar sobre isso depois, quando a gente falar das meninas, né? Que faz toda a diferença. Da importância, por exemplo, de uma professora negra num espaço educacional. Tudo isso tem a ver com esses modelos positivados. E também, eu acho que pessoas na política, na mídia, em cargos de poder, rompem com os padrões eurocêntricos, porque nós não nos encaixamos nesse poder, mas também nós podemos estar em todos os lugares. A nossa simples presença já é educativa, mesmo que a gente não abra a boca. Imagine se a gente tiver poder de decisão, porque eu acho que a gente tem uma perspectiva de vida diferente. Isso faz com que a gente também tome decisões diferentes. Nós mostramos um outro modelo estético, né, uma outra narrativa. Isso, nós criamos novas políticas e estar nessa posição, em posições de poder, de visibilidade, também traz para essas outras pessoas a luta antirracista, que a luta antirracista não é só uma coisa do movimento negro organizado, né? Que isso é um compromisso de toda a sociedade brasileira. E, assim, quem tem visibilidade, quem está no posto de poder, tem mais condições de trazer essa discussão e de enfrentar o racismo com toda certeza. É isso. Marlina, gostaria de complementar? Eu gostaria de complementar a Lúcia dizendo que a professora Nilma Lino Gomes, que é uma professora que merece ser lida e que merece ser assistida nas muitas lives que ela anda fazendo por aí, ela diz uma coisa que a Lúcia acabou de retratar. Ela diz o seguinte: quando os negros e negras ascenderam à universidade, chegaram na universidade, as pesquisas mudaram. A forma de olhar os problemas da sociedade se transformaram. Essa é uma das maiores provas, Cleci, para a gente conseguir entender a importância que é ter a diversidade racial sendo pautada com igualdade. Que sequer antes de pessoas negras adentrarem no universo da universidade, e a gente precisa pontuar que esse é um advento recente, e é um advento que ele vai acontecer depois do início ali de 2004 em diante, quando a gente começa a ter a implementação das cotas nas universidades, quando os estudantes chegam na graduação, dos diferentes cursos, começam a chegar na pós-graduação, no mestrado, no doutorado, a gente vai ter outros olhares, outras formas de fazer pesquisa, outras contribuições para que a sociedade brasileira, inclusive, se torne uma sociedade mais plural, mais dialógica, mais democrática. Então, é de suma importância. E aí nós vamos ter, por exemplo, o professor Silvio de Almeida, que é um cara que ele vai falar que quando os negros conseguem ascender materialmente, a economia também, a economia do nosso país também. Porque, então, é disso que a gente está falando. A gente está falando que uma sociedade livre do racismo, ela é uma sociedade melhor para todas e todos. Então, não é utopia, não é mimimi, não é discurso, né, vazio. A gente está falando de um outro modelo de sociedade, melhor civilizado, mais desenvolvido, inclusive.
Então, obrigada, meninas, pelas considerações, né? E é bem isso, né? Quando um de nós se movimenta, tudo que está ao nosso redor acaba se movimentando e vai, inclusive, alterar as questões da economia e do bem-estar de todo cidadão brasileiro, né? Então, a gente tem que pensar, sim, nessa sociedade antirracista e que seja um modelo de sociedade possível, né? Inclusive para o exercício da democracia que vocês colocaram aí. E agora nós vamos entrar num tema um pouquinho mais polêmico, né? E aí eu vou direcionar para a Maria a questão e depois a Lúcia complementa. Então, apesar de não ter sido aprovado no Plano Nacional de Educação, após pressão de grupos conservadores, as temáticas relacionadas à igualdade de gênero podem estar presentes nos planos estaduais e municipais de educação, como forma de aprimorar a qualidade da educação, superar as desigualdades e combater a exclusão escolar. Mesmo que não tenha sido aprovado nos planos municipais e estaduais, o tema deve ser abordado em sala de aula, sim, com base legal na Constituição brasileira, nas diretrizes nacionais da educação e diversidade e nas diretrizes curriculares para o ensino médio, e além, né, da Lei Maria da Penha. Como profissionais de educação podem abordar essa temática de gênero, né, dentro do seu espaço escolar, dentro da sua prática didática? Uhum. Bom, Cleci, assim, existem várias maneiras da gente abordar uma temática, da gente circundar uma temática. Eu sempre escolho partir do princípio de que educação é um direito de todos os cidadãos, independente do seu credo, da sua cor, da sua classe social, do seu gênero, da sua opção sexual, independente, é um direito. Estabelecendo essa questão do direito, me parece que quando a gente vai pensar em como nós trabalhamos essas temáticas, que para alguns educadores ela ainda está num campo da moralidade intocável, inacessível, que muitas vezes nem se permitir falar, assim, né? Então, eu penso que um dos primeiros grandes argumentos é entender que, uma vez que escolhemos ser educadores, entendendo as prescrições legais, né, que estruturam a educação brasileira, é dever enquanto educador, né? Então, aí a gente começa a pensar, e que eu posso dizer o seguinte, pensar numa macroestrutura para depois partir para uma micro, ou seja, do sistema local de educação, como Araucária, por exemplo, que traz à baila a discussão, que forma o professor, que traz o tema, né, para o convívio, né, buscando desnaturalizar tabus, questões que estão, de repente, mal compreendidas. Então, esse é um movimento importante a nível de sistema, mesmo que lá no meu plano estadual, no meu plano municipal, isso não esteja contemplado, mas cumprindo um princípio legal, entendendo, porque isso depende de vontade política também, né? Então, a importância de nós termos a diversidade presente nos nossos sistemas de ensino, né? E provocando essas questões. Então, um movimento importante é esse, um movimento como esse que nós estamos fazendo aqui, trazendo a questão, explicitando que estas temáticas, né, de fazer uma educação que atenda ao direito de todos, é você pautar, sim, no universo da escola, o combate, ser contra toda forma de opressão, ou seja, toda forma de machismo, de racismo, de homofobia, tudo que impede um cidadão, uma cidadã, de exercer o seu direito à educação. Porque quando a escola se silencia, Cleci, em relação a essa questão, quando a escola não aborda essa questão, nós estamos compactuando, sim, com o abandono, com a evasão escolar, com o distanciamento, com a não aprendizagem. Então, quando eu silencio essas questões, quando enquanto escola a gente não trabalha essas questões, a gente está compactuando para que esse sistema opressor se reproduza. E ele vai se reproduzir no recreio, nas falas, nas piadas,
no silenciamento da professora e do professor que presenciou violência e não parou naquele momento, na escola que não decidiu fazer, não fazer um projeto, não decidiu olhar a sério o que motivou a violência contra aquele estudante ou aquela estudante, porque ela tem características A, B ou C. Então, tudo isso que eu vou falando vai anunciando, Cleci, que uma das coisas que a gente também pode fazer no campo da ação é pensar que projeto de escola a gente quer ter. Então, pensar em gestores escolares que, junto com o seu grupo de professoras e de professores, pensem quem é a nossa escola, quem são os nossos estudantes, que tipo de opressões esses estudantes são acometidos. Não só os estudantes, o nosso grupo de profissionais da escola, de professores, de profissionais que atuam, e aí juntos nós fazermos a construção de uma escola que vai traçar metas pedagógicas que vão chegar lá no estudante. Então, eu sempre gosto de pensar assim, eu gosto de pensar de uma estrutura que ela comece num macro e ela vem vindo para o micro, que é até chegar em ações práticas para a estudante e o estudante. Então, eu categorizaria isso, Cleci, em 3 grandes vetores importantes. Primeiro, que é o vetor do estudo. Não há como educadoras e educadores fazer uma educação como uma educação onde contemple essas questões, se nós não nos debruçarmos e pararmos para estudar sobre, conhecer os conceitos que estão em torno, desmistificar tabus, desmoralizar, falar, né? Nós que trabalhamos com a questão racial, como a gente compreende a importância de se falar, de se verbalizar, de dizer existe racismo, de reconhecer. A mesma coisa vai acontecendo em relação à questão da homofobia, da identidade de gênero, das questões da sexualidade, porque tudo isso está implícito, está dentro da escola, porque a escola é um palco, é um grande encontro. Então, o primeiro assim, que é o estudo, são as possibilidades que o sistema educacional, a partir da sua Secretaria da Educação, disponibiliza, são as possibilidades que a gestão de cada escola e as provocações e as conduções e organizações que o sistema vai, que dentro da escola vão se traçar e que vão reverberar nas práticas pedagógicas das professoras e professores e chegarão nas crianças. Então, estudo, eu falaria que é uma questão reflexão e ação. Então, são 3 movimentos que, para mim, eles trabalham em conjunto e que, mesmo não tendo um plano, né, uma diretriz, assim, clara no meu município, no meu estado, me dão possibilidade para fazer um belíssimo e importante trabalho que contemple toda essa diversidade que está posta na escola. Porque a gente precisa reconhecer, a escola está viva e ela pulsa diversidades. É isso. Lúcia, pode complementar? É assim, rapidamente, para a gente pensar sobre escola e no desserviço que um grupo fez quando discutiu essa questão de gênero e resolveu abolir a palavra gênero dos planos de educação. É um desserviço porque criou uma confusão, e essa confusão é baseada em equívocos, em teorias que nem existem, né? São lendas, na verdade. E quando a gente pensa assim, se a gente pensar, nós, professoras, precisamos ter a clareza, acho que ninguém é ingênua, de imaginar que a escola é neutra. Não existe neutralidade na escola. Cada ato, cada passo, cada palavra, cada organização do espaço escolar indica alguma coisa que não é apontada para a neutralidade. E que gênero, a discussão das temáticas de gênero sempre estiveram na escola. O que
se fala dessa dificuldade de trabalhar gênero, é que a temática de gênero sempre esteve na escola, mas sempre teve de uma forma estigmatizada, né, hierarquizante, definindo papéis binários, congelados, e não numa proposta como a gente tem de igualdade. Porque falar de igualdade de gênero não significa fazer ideologia de gênero, ditadura gay, acabar com as famílias, pornografia, seja lá o que mais se inventa. Significa simplesmente, como falou a Marlina, né, reconhecer as diversidades presentes na escola, respeitá-las, né, e aceitá-las. Isso é muito importante, porque igualdade de gênero, quando a gente fala de igualdade de gênero, nós não estamos falando em romper ou eliminar um modelo da sociedade. Quem fala de igualdade de gênero não quer destruir a heterossexualidade, não quer colocar os homens, por exemplo, numa condição de inferioridade. A gente quer discutir numa sociedade democrática, como se diz as nossas, como é que nós vamos garantir igualdade para todos. Então, esse trabalho que a gente precisa fazer e que tem tanta resistência, diz muito mais respeito a romper estereótipos, acabar com esses estigmas, com essas concepções binárias que levam a essa inferiorização dos dados que eu apresentei, por exemplo, né? Não tem nada a ver com... Até acho, né, que é uma proposta, quando a gente pensa que a gente vive sempre numa sociedade desigual, pensar em igualdade é um ato revolucionário, mas esse ato revolucionário não pretende eliminar ninguém, pretende só conquistar espaços de direitos que não são de todos. É isso. Isso aí, meninas, né? Então, que os nossos professores tenham coerência, né? Entender que é papel da escola, né? Fazer esse reconhecimento, né, dessas diversidades presentes no nosso ambiente escolar, e é uma luta que a gente tem para buscar essa igualdade, que é um princípio da Constituinte, né? Ainda não somos iguais, né? Não somos todos iguais, somos diferentes, temos trajetórias diferentes, e homens e mulheres, e meninos e meninas precisam ter assegurado os seus direitos, né, dentro desse processo de aprendizagem, dentro da escola também. E aí, né, agora nós temos uma falinha, uma citação da professora Nilma Lino Gomes, que já foi citada aqui, e da Petronília, que foi a responsável também pela nossa diretriz curricular para a educação das relações étnico-raciais. Então, a citação diz o seguinte: não podemos continuar nos escondendo atrás de um currículo escolar que silencia, impõe estereótipos e lida de maneira desigual, preconceituosa e discriminatória com as diferenças presentes na escola. Aí eu pergunto para vocês, que lugar que a escola e as instituições de ensino ocupam na construção da personalidade e da identidade das crianças? Como que o currículo acaba interferindo nessas personalidades e identidades? Aí eu vou direcionar para a Lúcia e depois para a Marli. Olha, a primeira coisa que eu gostaria que as professoras fizessem, que elas olhassem para suas trajetórias e pensassem qual é a importância que a escola teve na formação da identidade de cada uma delas. Eu não sei se vocês vão chegar nesse ponto, mas eu penso que eu não consigo pensar. Tantas coisas na minha vida e da minha identidade foram definidas a partir das relações que eu tive na escola. Isso que, se a gente considerar, já falei anteriormente,
Quando eu cheguei na escola, eu já tinha 7 anos. Hoje, as crianças chegam na escola bebês. Então, a maior parte da vida da gente, até chegar na vida adulta, é dentro da escola. Então, as experiências, as lembranças, tudo isso produz marcas profundas nas pessoas, em todas elas. Quando a gente fala em racismo, eu consigo me lembrar muito as experiências que eu tive na escola e que eram experiências de racismo e como elas doeram e como elas marcaram. Como o contrário também, né, de momentos em que eu fui acolhida, eu fui protegida, também é marcante. Se a gente pensar nesse contexto escolar, eu digo escolar, vou dizer educacional, né, porque hoje da educação infantil e depois da escola, é para a gente pensar como a gente continua reproduzindo preconceito, discriminação cultural, eurocentrismo, binarismo de gênero dentro da escola. E fazendo isso de uma forma, às vezes fica tão difícil discutir, porque quando a gente lê os currículos, não é isso que está escrito nos currículos. O currículo formal, ele indica para uma outra direção. É aquele currículo que está em ação que muitas vezes mais interfere na formação de identidade, de personalidade dessas crianças, que fazem toda a diferença. Se a gente for pensar os grupos ausentes do currículo, a gente, né, e isso é muito importante. A gente não fala de pessoas com deficiência, a gente não fala de pessoas pobres. No currículo, essas pessoas não estão marcadas, de pessoas negras, de mulheres. A gente trata todo mundo no masculino. Essa invisibilidade faz com que as pessoas que se identificam com um desses grupos não se enxerguem em lugar nenhum, né? Já desde sempre na escola está à margem. Se uma pessoa não tem a sua história reconhecida, né, não conhece as suas referências, como é que ela vai construir uma identidade positiva? Então, são coisas que, na hora que se faz o currículo, não se pensa. E a gente estava falando de igualdade de gênero agora, essa perseguição a materiais didáticos, né? E esse controle para que só tenha um modelo nos materiais didáticos. Vou contar uma historinha também, que essa não é minha, mas uma professora de educação infantil me contou, depois de uma formação, ela disse que ela resolveu mudar as imagens que tinha no CEMEI. E ela percebeu que lá não tinha nas imagens coladas na parede crianças negras. E ela colou um bebê negro. E uma das crianças pequenininhas ainda do maternal chegou nessa foto, batia na foto e dizia o nome dele. Dizia, ô João, João. Ou seja, né? Essa criança estava invisibilizada. São essas pequenas coisas. A linguagem que a gente usa é muito importante, porque são essas coisas que ficam marcadas. Não sei vocês, quando encontram os ex-alunos, mas eu tenho um exercício que eu gosto de fazer com os meus alunos, das coisas que eles vêm me contar que eles se lembram. Sou professora de história. Eu vou dizer para vocês que eles nunca se lembram da aula que eu dei sobre o Império Bizantino. Eles sempre se lembram de algo que eu falei, uma atitude que eu tomei, algo que aconteceu na escola. Um dia encontrei um aluno meu, ele disse assim para mim, professora, eu nunca esqueço o dia que você passou aquele filme e a gente discutiu. Eu fiquei arrasada, né? Porque eu pensei, puxa vida, eu fiz tantas coisas com ele, mas são essas coisas que constroem as nossas identidades, e é por isso que quando a gente fala de educação em direitos humanos, a educação para a igualdade de gênero, a ERER, a gente também tem que falar dessa transversalidade, né? Porque são nas ações, é cada coisa que a gente faz dentro da escola que nós temos que estar voltados para essa valorização da diversidade.
sobre tudo isso. Então, essa atenção na postura que a gente vai ter, a forma como eu me dirijo às alunas e os alunos, que material eu vou usar, que imagens eu vou colar na parede. Nós não podemos perder de vista o nosso compromisso em, pelo menos, formar seres humanos que possam aprimorar essa sociedade que a gente vive. E para isso é preciso estar pleno na sua identidade, né, com marcas positivas e não negativas. E isso não se resolve com projetos temáticos, com um conteúdo específico. Tem que se pensar na escola todos os dias sobre isso. Desde o momento que a gente recebe essas crianças no portão, o convívio entre elas, a forma como a gente se relaciona, a forma como tratamos as famílias, tudo isso eu acho que faz parte dessas ações para encaminhar para uma construção de identidade mais empoderada. Porque uma identidade, uma pessoa que reconheça a sua identidade, que se sinta empoderada, ela está em condições de respeitar a diversidade do outro. Isso que é importante. Porque a violência vem daquele que se sente ameaçado, né? Quem está bem resolvido não se sente ameaçado. É isso. Marlina, pode complementar? Microfone, Marlina. Cleci, eu só ia dizer que eu fui super contemplada por Lúcia, não, podemos seguir. Eu acho que eu vou ter uma oportunidade de falar na próxima questão, que tem a questão das crianças, eu acho que dá para dar continuidade. Tu tá sem microfone, Cleci, tá desligado. Beleza, então depois os meninos editam essa parte aí nossa e fazem um cortezinho. Aí, agora pensando também nessa questão, né, da identidade, da personalidade das nossas crianças, que a escola contribui também para essa formação, né, das identidades positivadas ou não, nós temos aqui aquela música da MC Elis, né? Meu cabelo não é duro, ele é crespo e muito lindo, sou preta com muito orgulho, minha coroa é de rainha. São versos da música da MC Elis, que ela cantava quando tinha 7 anos, né? E ela representa a MC Elis, a MC Sofia, né? Nós temos algumas crianças que já fazem parte dessa geração, falo geração 10639, que são fruto dessa geração, e já são crianças mais empoderadas do que nós fomos, né? E elas representam esse novo olhar para essa identidade racial já formada desde cedo. Vocês consideram que existem práticas pedagógicas, né, e iniciativas escolares que estão promovendo esse empoderamento, principalmente das nossas meninas? Sim, Cleci. Ou esse é um espaço? Assim, ó. Como você pontuou, essa geração que hoje a Lei 10.639, que vai implementar a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura, né, africana e afro-brasileira nos contextos educacionais, ela é sancionada lá no ano de 2003. Então, a gente tem uma longa caminhada de 2003 a 2020, que já são 17 anos. Então, pensemos nós assim, eu gosto muito de brincar com isso. Aqueles que nasceram ali no ano de 2003 e que já começam a ter alguns elementos diferentes, né? Já começam a ter professores um pouquinho, a gente não pode dizer assim, porque o advento da lei vai trazendo modificações, e as pesquisas vão revelando modificações tímidas, ainda esparsas, ainda em contextos muito marcados por um trabalho que ainda, 17 anos depois, ele é feito por professores negros,
né? Ainda está muito no nosso ombro essa discussão nos espaços que a gente ocupa, mas existem experiências, e as pesquisas revelam, a gente tem uma gama já de estatística, de números, que vão revelando que existem práticas educacionais onde as nossas crianças negras e também as crianças brancas vão tendo acesso a um currículo que lhes possibilitam outras formas de se relacionar. As crianças negras, sim, né, conseguem ter acesso a essa escola que a Lúcia fala, onde o padrão não é mais tão eurocentrado, onde, diferente de mim, que quando estudei a história do Brasil, tive acesso à população negra numa condição de violência, de subjugada, subserviente. Então, recentemente eu ouvi uma entrevista de uma professora que ela fez uma pesquisa onde ela catalogou como que a imagem de pessoas negras e brancas apareciam dentro do livro didático, tá? Nos livros de inglesa e língua inglesa, só nessas duas áreas do conhecimento. E aí essa professora, ela evidencia que numa porcentagem, que agora eu não vou ter lembrar dos números, mas uma porcentagem gritante, vamos dizer assim, 75%, né, contra 25%, 75% apareciam pessoas brancas, 25% apareciam pessoas negras. E aí, nessa porcentagem de pessoas negras, ainda com um agravante de pessoas negras não estando positivamente em lugares de ocupação de prestígio, de destaque, ocupando fotos que evidenciassem, né, a ocupação. Ou seja, ainda 17 anos depois do sancionamento da lei, a gente ainda tem esse tipo de questões, né, postas na realidade. Mas, sem sombra de dúvida, Cleci, a gente tem, porque um outro movimento também acontece, ao mesmo tempo em que nós temos o sancionamento de uma lei, e aí que vai desencadear processos na educação, na formação de professores, nas secretarias de educação, de se pensar, de se criar coordenações específicas para pensar essa questão. A gente vai tendo modificações e que vai chegando à sala de aula. Então, isso a gente não pode negar. Então, tem esse movimento. Também tem um movimento de como a gente começou conversando. As pessoas negras, neste contexto histórico, como bem disse Lúcia, chega, nós não queremos mais nos ver como o porteiro da novela das 8, a empregada doméstica na novela das 6 e a atendente do boteco na novela das 21 horas, com estereótipos, né, os piores possíveis. A mulher negra do carnaval hipersexualizada, né, o homem negro servil trabalhador. Então, a gente já consegue ter um outro deslocamento desses papéis sociais e sendo pautados de uma forma diferente também pela grande mídia. Não porque eles querem, mas porque nós fazemos essa pressão externa. E bem como disse a Lúcia, Maju inaugurou um lugar na mídia, no jornalismo brasileiro. Inaugurou e tensionou para que outras emissoras também fizessem esse movimento. Então, essas crianças que estão nesta especificamente, e aí eu posso ver um exemplo muito pessoal na minha família, que é a minha sobrinha de 8 anos, a Mimi, né, que nasce nesse contexto de ter uma família que pensa um pouquinho essas questões, um pouquinho, porque a gente, enquanto família, também a gente não vive todos os dias, não é verdade? Mas que pensa um pouquinho essas questões, que já tem referenciais midiáticos diferentes da minha época e da sua, por exemplo, Cleci, que era Xuxa, Paquita, Angélica e só. Mais ninguém. Então, essa geração, né, essa geraçãozinha começa a ter outros impactos, outras formas de influência. A internet, ela democratiza também muito o acesso. Então, a gente vai ter outras pessoas, outras narrativas, outras vozes, né, outras existências
aparecendo, e que não é mais tão como nos anos 80 foi a televisão, aquela mídia que nós ficávamos passivas. Agora, muito pelo contrário, nós podemos, inclusive, produzir conteúdos, se a gente quer. E aí, qual de nós não tem na nossa família aquela criança blogueira, que quer ser blogueira nesse momento? Então, com certeza, são, tanto na escola quanto no contexto, a gente sim enxerga outra geração se anunciando. E eu sou muito curiosa para saber o que essa geração vai falar, vai fazer quando estiver ocupando os nossos lugares, Cleci. Eu também tenho essa curiosidade e eu fico tão feliz quando às vezes a gente vai, né, fazer alguma formação, alguma conversa com as estudantes de formação de docentes ou com algumas do ensino médio, e a gente já vê que elas ocupam outro espaço dentro do ambiente escolar, né? Como que elas se reafirmam. Então isso eu acho que é muito importante, né, para esse caminhar, inclusive para o próprio processo, né, delas enquanto mulheres negras que vão conviver nessa sociedade racista. Então, elas já estão ali cientes, né, do discurso, de quem elas são, né, dessa necessidade de reafirmar. Eu sou assim, vocês precisam me respeitar tal como eu sou. Então, eu acho isso muito bacana, né? Isso também é fruto desse processo, né? Lúcia? Olha, eu só vou completar com uma frase muito rápida, sobretudo para as professoras que estarão nos vendo, que é o seguinte: tudo isso que vocês estão falando e dessa mudança de perspectiva demonstra o poder da educação, gente. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Poder chegar nas escolas e ver essas meninas com os seus cachos soltos, poderosas, lindas, né? Se colocando numa posição de sujeitas, efetivamente, isso não é uma dádiva da natureza. E isso é um esforço de alguns anos, né? De reconhecimento de identidade, de empoderamento, de luta pela democratização da educação, acesso à informação. Eu sou muito esperançosa, né? Eu tenho muito esperançosa mesmo, apesar da gente ainda sofrer com aquelas coisas que a gente não consegue superar depois de 500 anos. Nós temos visto essas gerações mais jovens rompendo com tudo isso muito mais rápido do que as gerações anteriores podiam. Isso me dá esperança, muita mesmo. Nessa questão de ser esperançosa, eu também compartilho da Lúcia esse sentimento. Nós estamos dando alguns passos, né? São lentos, mas são passos dados. E pensar também que esse trabalho que a gente faz, ele começa desde a educação infantil, vai passar pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, pelo ensino superior e pela nossa própria vivência depois também, né? Ou seja, no mestrado, no doutorado, na carreira profissional. E dessa importância e da gente pensar que às vezes o trabalho que o professor faz hoje, ele não vai ter um resultado amanhã. Às vezes esse resultado vai vir depois de alguns anos, porque é um processo, né? E dentro do processo, ele não é rápido, é um processo lento. E aí, meninas, para a gente fechar, então, o nosso roteiro de questões de hoje, né? Quais os caminhos que precisamos construir para reconhecer e valorizar o outro na sua diferença, quando ainda vemos essa diferença como uma marca da inferioridade? Essa também é uma citação da professora Nilma Lino Gomes e da Petronilha. Como que a gente pode, né, pensar essa diferença não como uma marca da inferioridade, que às vezes ela vem, né, acompanhada. Pode ser a Lúcia? Pode ser. A minha resposta para essa questão, ela
é uma resposta de professora para professora, para a gente pensar no nosso quintal. Eu acho que algumas coisas são rápidas da gente pensar, mas a primeira é assim: a nossa ação, toda ação pedagógica tem que estar pautada num reconhecimento de que não somos todas e todos iguais. Essa ideia de que aqui na minha escola todos somos iguais, não. Nós somos diversos, queremos condições iguais. Então, isso é um grande passo. Precisamos superar esse discurso tão repetido, como se esse fosse um discurso que garantisse um tratamento e condições de aprendizagem igualitárias para todas e todos. Isso é uma coisa. Uma segunda coisa, sobretudo quando a gente fala de racismo, né? Sexismo também. A gente entender que racismo e sexismo, quando tocamos nesse ponto, muitas vezes as pessoas se ofendem individualmente, né? Se sentem agredidas, e a nossa discussão não passa por isso. Porque racismo e sexismo não são atitudes individuais, são projetos de dominação presentes numa sociedade, que algumas vezes se materializam por atitudes individuais, mas que muitas vezes não. E que esses projetos de dominação, eles servem para legitimar o poder de uns e dizer que os outros não podem acessar nunca. Então, ter isso em mente é muito importante também. Para as professoras precisam pensar que elas têm que ter um posicionamento coerente no momento de administrar os conflitos, tanto entre os estudantes, entre as crianças, quanto entre os colegas. Não nos serve mais coisas como: não esperava isso de uma mocinha, ou ele te chamou de, ele está me chamando de preto, e a criança chega chorando e a professora diz assim: mas você é preto, mas é lindo. Isso é muito raso, né? Não serve mais para a gente esse tipo de forma de administrar o conflito. Ele tem que ser feito e embasado num conhecimento que é técnico. Por isso que um outro grande desafio, que é uma coisa que a gente ouve muito em formação de professoras, é: eu queria tanto, mas eu não tenho referências. Hoje a Marlina já apontou para as pesquisas, hoje existe muitas referências que podem embasar nossas práticas e podem, a partir delas, porque quando a gente tem o conhecimento, quando a gente estuda, a gente começa a ver coisas que antes não via, questionar coisas que antes a gente não questionava. Isso é um grande passo para uma escola diferente, que é um caminho também. Os materiais, né? O cuidado com os materiais são muito importantes. O material que você vai usar, né? Eu estou lá na educação infantil, que brinquedos eu vou comprar, por exemplo, para ter na minha unidade? Hora de escolher os livros de literatura infantil, como é que eu faço essas escolhas? Quais são os critérios que eu vou usar na hora de escolher um livro didático? Ah, quais são os saberes que eu vou valorizar dentro da escola? Tudo isso tem a ver com o rompimento de preconceito e de discriminação. E uma ideia, né, que está muito na moda hoje é pensar que defender igualdade racial, defender igualdade de gênero é um modismo que foi imposto por um grupo político. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando no mundo que nós queremos, porque quando a gente educa para isso. O mundo do jeito que tá bom? Contempla todo mundo? Se a gente não está satisfeita, precisa preparar essas crianças para um mundo diferente. Então, esse é um outro caminho. Eu acho que educar é um grande compromisso, e porque a gente prepara esses seres humanos, e essas coisas têm que estar em mente
o tempo todo. Então, acho que esses não são os caminhos, assim, não tem receita, mas problematiza. E eu quero terminar com uma citação da Nilma Lino Gomes, que ela diz assim: sobretudo, as experiências sinalizam que a redução dos danos do racismo na vida das meninas negras precisa ter uma dupla função, desintoxicadora e instituinte, tanto para acolher o lamento diante da experiência cotidiana da discriminação e violências, mas também para a reconquista de si e de sua história nesse tornar-se negra. Então, né, esses dois aspectos são importantes quando a gente fala, sobretudo, de meninas negras. Acolher e proteger contra essas discriminações, ao mesmo tempo que empoderar para que elas tenham identidades positivadas. Eu acho que esse é o caminho. É difícil de fazer? É difícil, mas a gente dá um passo de cada vez. Vai dando certo, acabamos de falar aqui. Obrigada. Marlina? Então, Cleci, eu gostaria de responder essa pergunta falando um pouquinho, contando uma pequena história sobre a minha sobrinha, Mimi. Quando ela tinha 3 anos, Mimi é uma criança negra, retinta, e quando ela tinha 3 anos, ela estava brincando na calçada em frente à casa com uma amiguinha. E uma amiguinha, coisa de criança, estavam brincando. E isso é para a gente entender também que as crianças percebem as coisas racialmente. As crianças enxergam a diversidade. E aí, pensar como elas enxergam nos ensina muito. A amiguinha olhou para Mimi e falou assim: tu és bem neguinha, né? E ela falou assim: não, Biazinha, eu não sou neguinha. Eu sou uma menina negra, negra e linda. Aos 3 anos de idade, essa menina conseguiu acessar uma chave, e eu uso essa metáfora. Nós, professoras e professores, somos aquelas pessoas que podem disponibilizar, a partir da nossa prática pedagógica, chaves. E as chaves, elas são dadas. Quando a criança, o adolescente, o jovem se deparar diante de uma porta fechada, se ele dispõe de chaves, ele vai conseguir acessar a chave, pegar ela e abrir a porta, sem sofrimento, sem dor. Eu estava observando a cena. E eu deixei a cena acontecer, porque eu iria intervir, mas eu não precisei intervir, porque ela já disponibilizava de chaves que ela mesma resolveu a situação. E aí, como a Lúcia bem trouxe no seu diálogo, e acho que é uma coisa importante da gente pensar, para finalizar e pensar essa questão do caminhar, é porque é um caminhar mesmo. As crianças hoje, né, enquanto legislação educacional, faixa etária obrigatória de ensino, ela inicia aos 4 anos. E a gente sabe que nas redes municipais os bebês chegam aos 6 meses de vida. Então, a gente tem que pensar nesse processo educacional do berçário até o final do ensino médio como um processo. E pensar nessa construção desse saber, desse conhecimento que envolve as diferentes e as diferenças, mas no sentido de possibilitando chaves para que as pessoas consigam acessar e de maneira autônoma fazer uso delas. Então, o que é? Aí a gente começa a se perguntar, o que é trabalhar com a diversidade na pequeníssima infância? O que é trabalhar com a diversidade nos anos iniciais do ensino fundamental, quando eles estão aprendendo a ler, quando eles estão muito curiosos com as ciências naturais, com o mundo da matemática, com a história, com a geografia,
O que é pensar as diferenças e a diversidade no ensino fundamental 2, dos anos finais, quando há transformação do corpo, quando há o interesse tecnológico, científico, pilhando, quando começa os romances, os sentimentos, todos à flor da pele, as transformações hormonais. O que é isso? E aí a gente precisa rever a nossa escola, rever a escola, repensar e pensar neste processo e fazer esse caminho, porque nós, educadores, por excelência, somos aquelas pessoas que podem alcançar essas chaves para as crianças. Acho que seria isso. Obrigada, meninas. É um prazer ter vocês aqui. Que a próxima, né? Que a nossa próxima formação seja ao vivo. Que a Marlina venha conhecer a Araucária também, né? Contribuir conosco em mais um momento. Será um prazer para nós. A Lúcia sempre vai ser muito bem-vinda. Sempre que eu faço o convite para ela, ela tem aceitado. Então, Lúcia, muito obrigada. E é bom ter vocês, porque vocês também, né, têm essa vivência e essa prática dentro do espaço da escola, né? Essa prática real, que além de ser pesquisadoras, também estão atuando lá nas séries iniciais. Então, meninas, foi um prazer passar a tarde com vocês. Vou deixar aí uns minutinhos para vocês fazerem a saudação final e até a próxima. Então, obrigada, Cleci. Agradeço o seu convite e estendo também um agradecimento a toda a equipe da Secretaria da Educação de Araucária, a Lúcia, minha companheira, colega de programa, de mestrado, você também, as nossas tradutoras que nos ajudaram nesse processo. Muito obrigada e desejo que a gente possa continuar sempre pensando nessa educação que possa, de fato, atingir a todas e a todos. Muito obrigada. Eu quero dizer, Cleci, que você não precisa me agradecer, não faço mais que minha obrigação, tá? E compartilhar as coisas que a gente sabe é muito importante, eu me sinto realizada fazendo isso. Estar com Marlina e com Cleci discutindo a educação das relações étnico-raciais é tudo de bom. Quero agradecer as intérpretes, muito obrigada por resolverem essa nossa grande limitação, né? Pelo menos a minha, né? Que não sei nada de Libras. Agradecer ao Ricardo, que seríamos de nós sem ele aqui. Então, muito obrigada a toda a equipe da secretaria, que sempre me recebe com todo carinho. Beijo e quero deixar um beijo para as professoras, obviamente. Então, gratidão, meninas. Obrigada a Vládia e a Simone, ao Ricardo, ao Kleber, a toda a equipe da secretaria, a equipe do meu departamento também, né, que tem proporcionado esses encontros. Então, esse foi o nosso 4º encontro, né? Nós temos mais um encontro ainda deste mesmo curso e até a próxima, então. Tchau, tchau.